nome da destruição? Medo, raiva e tédio. O tédio é decorrente de uma sequência de escolhas negativas, tá? Mas eu escolhi isso? Não, na verdade, o tédio, quando eu digo assim, uma série de escolhas negativas, é a opção que você fez de não escolher ou não ter um objetivo final. O que acontece quando você não tem um objetivo final? Vamos pensar no que as pessoas da escola austríaca de economia chamam de ação humana. Eu acho que ela explica muito bem. O que é ação humana? A ação humana é aquilo que você faz de propósito. Então, você escolhe fazer isso. Eu quero fazer isso. Então, é fruto de um pensamento que você teve, e esse pensamento, esse desejo é baseado numa crença que você tem de que é possível ter ou fazer aquilo. Então, eu quero uma mesa de madeira. Eu vou fazer. Eu quero a mesa para... Aí a função é irrelevante, mas você acha que você é capaz de fazer a mesa. E isso vai atender seu desejo para realizar aquelas coisas. Então você realiza. Você pensou nisso. O que é necessário, por exemplo, para você ter vontade de comer brigadeiro? Primeiro, saber que brigadeiro existe, ou pensar nele. Então, qualquer tipo de ação humana é fruto de um pensamento. Toda ação que o ser humano tem é proposital? Não. Existe aquela que a gente chama de impulso. Então, você é levado por impulso. E o que é que define o impulso? Fome, medo, dor, raiva, o que a gente chama dos instintos básicos de sobrevivência. Nós temos uma parte do cérebro em comum com os animais, que é o nosso cérebro reptiliano. Então, tudo que o animal sente, nós também sentimos. Mas nós temos coisas que eles não têm, que é a questão da racionalização, do pensamento, das crenças, do futuro, da construção, da ideação. Isso faz com que nós consigamos pensar a longo prazo. Então, traçar um objetivo bem distante, que para ser atingido demande vários passos. Essa é uma função do que a gente chama das zonas superiores do cérebro, principalmente o lobo frontal. Então, os animais pensam, claro, mas a curto prazo, para satisfazer o que a gente chama de desejo imediato. Eu quero comer agora. Eu quero dormir agora, eu quero satisfação sexual agora. Então eles nunca pensam em termos de longo prazo, e sim a curto prazo. Então, satisfeita a necessidade, ótimo. Mas, diferente dos animais, nós podemos também pensar a curto prazo, satisfazer nossas necessidades básicas. Mas existe um problema que nós teremos e que eles não têm. Como nós temos esse lobo frontal, onde nós podemos antever o futuro, mesmo que nós não o utilizemos, ele não deixa de existir. Então o animal satisfaz sua necessidade agora e é capaz de dormir tranquilamente. Você satisfaz a sua necessidade agora, mas vai pensar, e amanhã? O animal não faz essa pergunta. Ele não questiona o futuro. Você questiona, e amanhã? E aí você não vai dormir tão tranquilamente como o animal vai, porque você vai se preocupar com o amanhã, porque faz parte da natureza humana. Mas, se você utilizar essa área do cérebro para mais do que apenas se preocupar, você pode então traçar passos para atingir um objetivo de longo prazo. Porém, para atingir objetivos de longo prazo, você terá que sacrificar algumas satisfações de curto prazo. Significa alguns sacrifícios. Então, por exemplo, você é muito jovem e existem uma série de convites para você se divertir agora. Essa diversão vai consumir uma quantidade de tempo. Se você tem um objetivo a longo prazo, eu vou sacrificar agora esse tempo de divertimento para adquirir os recursos necessários para atingir um objetivo maior. Então, você vai diminuir o tempo para a satisfação
de curto prazo para dedicar-se à construção de uma satisfação de longo prazo. Significam alguns sacrifícios. Então, infelizmente, você não poderá saciar todos os seus desejos imediatos e atrasar ou adiar a recompensa para atingir um de longo prazo. Parece complicado? Parece, né? Mas o problema é, quando você começa a não planejar o futuro, não pensar em objetivos, não idear uma possibilidade futura, você passa a ser governado pelos seus impulsos, ou seja, estímulo-resposta. O estímulo-resposta, ele está associado ao que a gente chama de cérebro reptiliforme. É o imediato, é o agora, em que você sacia suas necessidades. Você vai no supermercado e não tinha planejado o que ia comprar, e aí mostra uma propaganda linda que faz você salivar. Peraí, você já ouviu isso, salivar? É igual o Pavlov e o cão. Então você vê a propaganda, eu vou comprar isso, e você põe. E cada propaganda que foi criada para estimular os seus apetites, que estão ligados ao cérebro reptiliforme, então em forma, em cor, etc., estão bastante sintonizados com você, porque você responde aos impulsos. Então, estímulo, resposta. Estimula seu apetite, você compra. Estimula isso, você faz. Estimula aquilo, você automatizou. E com isso, você não exercita uma área do cérebro que é mais custosa, porque ela gasta muita energia. Então, e que tem que ser exercitada, porque é uma área mais nova. As outras, há muito tempo existe, você satisfaz desde que nasceu. Essas são novas, requerem algum investimento de esforço, algum exercício, alguma estimulação para desenvolvê-las. Se você não faz essa estimulação, se você não cria essas circunstâncias, você não trabalha essa área, não a desenvolve. Se, por exemplo, você tem um planejamento, eu vou separar uma quantidade do meu salário para investir, porque eu quero comprar um carro assim, assim, assim. Então, você vai ter uma disponibilidade bem menor para fazer compras. Mas o seu objetivo está bem claro, bem definido, bem traçado. Então, para você não fugir dos seus objetivos, você vai ter que trabalhar e gerenciar os recursos que você possui. E entre esses recursos, a alimentação. Aí você faz uma lista. Bom, o que é que eu realmente preciso? O que é que eu posso acrescentar? E aí você faz a sua lista. Vai ao supermercado. Aí vem esse estímulo, vem aquele estímulo, vem esse estímulo, mas você tem um objetivo final. E para alcançar esse objetivo final, você vai ter que sacrificar alguns. Então, você não vai comprar essa guloseima porque vai desviar você do seu objetivo. Você não vai fazer isso, então você vai e compra exatamente o que estava na sua lista. E com isso, numa idade bem precoce, você atinge seu objetivo. E os outros não. E se perguntam, por que isso aconteceu? E não é só isso. Quando você satisfaz totalmente as suas necessidades imediatas, você cria um vício. Lembra da dopamina? Então, dopamina surge toda vez que você é recompensado. Agora, quanto mais recompensas de curto esforço você recebe, você produz dopamina da mesma maneira. Mas o custo-benefício é diferente, porque você não tem as outras substâncias que vêm do desafio, que vêm do sacrifício, que vêm do esforço, que também fazem parte do nosso desenvolvimento. Então, quando todas as suas necessidades são automaticamente satisfeitas, você tem um excesso de dopamina e você precisa de cada vez mais estímulos. Só que tem um porém. Quando nós não temos atendidas as nossas necessidades, nós produzimos algo desagradável, chamado catecolamina. Então, de um lado você tem a dopamina, do outro você tem a catecolamina. Olha o problema. Toda vez que você adia uma satisfação, estou com fome agora, mas não posso comer. No momento em que você sabe que não pode comer ou que vai ter que atrasar, você tem uma sensação desagradável. É como se a fome aumentasse. Então, essa sensação desagradável de não realizar o desejo é causada pelas catecolaminas. O problema é que quando ela surge, ela é muito desagradável. Por exemplo, fome é uma sensação desagradável. Por quê?
O organismo precisa de nutrientes, então ele joga na corrente catecolamina para forçar você a reagir e restaurar a homeostase. E aí você vai e come a coisa mais rápida e automaticamente. É claro que as coisas não estão fáceis assim, mas você é criança e seus pais satisfazem automaticamente qualquer virtual desejo que você tenha. O que acontece? Toda vez que a catecolamina é jogada no seu sistema, automaticamente você satisfaz, produz E aí, o que acontece? Acontece um problema. Por quê? Catecolamina, ela produz sensações desagradáveis. E você nunca experimentou verdadeiramente uma exposição prolongada à catecolamina. À medida que nós envelhecemos, nós ficamos mais sensíveis. Então, por exemplo, um recém-nascido, ele sente diferente. Então, por exemplo, ele é mais flexível, tem mais resiliência, tem mais resistência. À medida que nós envelhecemos, nós vamos perdendo um pouco disso. Essa capacidade de reparação, de recuperação que tem o bebê, a criança. Ao chegarmos à idade adulta, uma queda tem resultados bem diferentes do que teria em criança. A decepção, a dificuldade também. E você tem um problema agora. Você não tem nenhum tipo de tolerância à catecolamina, porque a tolerância vem da exposição. Então, quando em criança você enfrenta dificuldades, adversidades, desafios, no momento em que você não obtém o que quer e é requerido de você algum tipo de trabalho, de esforço, você produz a catecolamina, porque não é gostoso a dificuldade. O negócio é que quando você é exposto à catecolamina, e você é bem jovem, você vai desenvolvendo uma coisa que nós chamamos de tolerância à catecolamina, ou seja, resistência a essas substâncias. Com o passar do tempo, você consegue, ao ser exposto a essas substâncias, superar com grande facilidade. E aqueles que têm grandes dificuldades para alcançar os seus objetivos foram expostos sistemática e repetidamente à catecolamina, de tal maneira que eles são quase imunes aos seus efeitos negativos. O que significa que quando a dificuldade surge nessa idade, em vez de depressão, desgaste, dor, sofrimento extremo, ele sente excitação, ele sente desejo aumentado. Por quê? Porque quando você supera as catecolaminas, a quantidade de dopamina produzida é exponencialmente superior. A recompensa é muito mais alta, muito mais intensa, principalmente porque catecolaminas e dopaminas são antagonistas. Então, a satisfazer necessidades imediatas produz o excesso de dopamina, mas os terminais que sentem ficam um pouquinho embotados. Então você precisa de cada vez mais quantidade para sentir e nunca sente muito. Por quê? Porque as quantidades são sempre pequenas. Então você é viciado em dopamina, mas é como se não houvesse sabor. Existem algumas coisas que você pode fazer, o famoso detox dopamina pode melhorar, mas a dificuldade, o esforço, vai criando em você o que a gente chama de tolerância à dopamina. Vou fazer uma pergunta assim que parece boba, né? Onde está escrito que quando você se apaixona por alguém, você é automaticamente correspondido? Em nenhum lugar. Por isso, eventualmente, você pode se apaixonar por uma pessoa e não ser correspondido. O que você fará nessa circunstância? O problema é que as pessoas que não têm tolerância à catecolamina não conseguem lidar com a decepção, não conseguem lidar com a dificuldade, não conseguem lidar com o definitivo não e costumam entrar em colapso. Então é aquele jovem promissor, cheio de possibilidades, a gente é criado com uma colher de prata na boca, que diante da primeira dificuldade desiste. Diante do primeiro não, entra em depressão. Tem a ideia de que será o sucesso, o mundo vai se abrir, quando isso não acontece, ele entra em depressão. E uma fuga comum é a autodestruição, por diversas vias, direta ou indireta, porque simplesmente ele não sabe lidar com a dificuldade. Então, o tédio é
estímulos muito pequenos em grande quantidade, que produzem sensações diminutas. Então você precisa desses estímulos pequenos a todo momento, mas não está habituado ou não tem a energia necessária para grandes esforços. Mas grandes esforços geram grandes recompensas. E essa recompensa terá um sabor muito intenso. Por quê? Primeiro, os seus terminais não estão viciados e segundo, você é muito resistente à catecolamina. E com isso, a probabilidade de você atingir seus objetivos é infinitamente maior. Mas como tudo começa? Começa com objetivos. Quando você tem objetivos, quando você pensa sobre eles, quando você os desenvolve, e principalmente os passos que você precisa dar para alcançá-los, você começa a diminuir a resposta, estímulo, resposta, e passa a dar mais atenção ao que nós chamamos de ação humana, que são as ações premeditadas para chegar aonde você verdadeiramente quer. Ah, mas os outros não chegam? Na verdade, eles nem sabem para onde estão indo. E eu repito sempre aquela história de Alice, né? Nos vários caminhos, quando ela pergunta para o gato: Senhor gato, qual caminho devo seguir? E o gato: depende de para onde você quer ir. Não importa muito onde. E a resposta: então, que diferença faz o caminho? Mas para aqueles que sabem exatamente para onde querem ir, o caminho é tudo. E, normalmente, também, aqueles que pensam a longo prazo dão valor ao esforço, à dificuldade. Acontece que o esforço e a dificuldade não são tão ruins como você imagina. Eu vou dizer algo muito interessante. Muitas pessoas pensam que a felicidade, que o bem-estar é não ter carga de nenhum tipo, nem física, nem emocional. É não ter nenhum tipo de preocupação. O problema é que pensa numa picape presa na lama, tentando sair. Já notou que é justamente a carga que dá tração? Coloque algumas pedras sobre ela, ela vai ter tração e vai sair. O que faz a gente avançar é justamente a dificuldade, o desafio e o esforço. Aqueles que não têm nenhum tipo de carga a carregar, normalmente não pensam a longo prazo, não se esforçam e, diante disso, são extremamente sensíveis ao insucesso. Então, entenda bem, as pessoas que chegaram lá não é porque tiveram mais sucesso do que outras. Eu penso que é algo um pouco diferente. Elas simplesmente lidam melhor com o insucesso. E quem lida com o insucesso, tenta de novo, readapta o seu caminho, tenta de novo e normalmente alcança seus objetivos. Espero ter sido útil. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.